Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e estou apresentando um curso de avaliação pericial. Hoje é a nossa quarta aula, vamos falar sobre fundo de comércio. Se você não viu as 3 aulas anteriores, por favor, não deixe de ver para você não ficar perdido. Nós estamos aqui analisando métodos de avaliação contábeis, e que são métodos de avaliação utilizados no setor do judiciário. Muito bem, nas aulas anteriores eu repeti muito que uma empresa vale o seu patrimônio líquido, ou seja, se você pegar tudo o que ela tem, menos o que ela deve, o que ela sobra? Sobra o patrimônio líquido, então a empresa vale o patrimônio líquido aqui. Então, sobre a ótica contábil, uma empresa vale o patrimônio líquido. Acontece que o patrimônio líquido, ele tem um problema gravíssimo, porque a contabilidade, ela expressa os números em termos de valor de aquisição. Ou seja, se você tem um carro na tua contabilidade, se você tem uma máquina, se você tem um terreno, esse valor está contabilizado pelo valor de aquisição. Então, a gente faz um balanço de determinação para ajustar esse valor contabilizado aqui ao valor de mercado. Para você entender bem isso, você vai ter que assistir a aula de número 3. Então, o que é o balanço de determinação? O balanço de determinação é um balanço especial, mas que tem os preços ajustados a valor de mercado. Pode ser tanto para cima ou pode ser para baixo. Então, isso transforma o valor contábil num valor mais aceitável, num valor que representa melhor aquilo que a empresa possui. Então, funciona assim, o balanço patrimonial é 100, o balanço especial é 100 também, porque o balanço especial e o balanço patrimonial são a mesma coisa, a única diferença deles é a data de publicação. E o balanço de determinação, o que é? O balanço de determinação é este balanço aqui, ajustado aos valores de mercado, para representar mais o que a empresa vale. Muito bem, mas você há de convir comigo que mesmo que você faça esse ajuste aqui no balanço, e você ainda vai deixar de fora alguns valores que a empresa tem e que nós, em contabilidade, chamamos isso de intangíveis. Então, aqui é o seguinte, nós vamos criar uma figura nova aqui chamada fundo de comércio e a gente vai pegar esse fundo de comércio e vai valorar esses intangíveis aqui. E daí você veja que a empresa vai ter um valor mais justo ainda. Ó, eu tenho o valor contábil, avaliado a preços de mercado e agora eu vou ter o valor de mercado da empresa. Por favor, não chame o balanço especial de fundo de comércio, não cometa esse tipo de engano. Balanço especial é uma coisa, balanço de determinação é outra, e o fundo de comércio é uma terceira coisa totalmente diferente. Não passe vergonha, não faça esse tipo de afirmação. Muito bem, agora vamos olhar aqui o que são esses intangíveis. Intangível é aquilo que não tem vida corpórea. Então, pode ser gerência, direção da empresa, rede de distribuição é um intangível que vale muito, marca é o primeiro intangível que a gente lembra, também vale muito, tecnologia, comunicação, propaganda, patentes, essas coisas todas aqui, elas não têm vida corpórea, mas elas somam muito valor para a empresa. Vamos dar um exemplo aqui
da Coca-Cola, porque a Coca-Cola é um exemplo excelente de citar, por força da marca que ela tem e da rede de distribuição. Então, quem é essa Coca-Cola? Olha, ela tem um time unido, super capacitado, eles investem bilhões e aqui em capacitação, em preparação dos operários, dos executivos e dos cientistas que trabalham para a companhia. Isso vale alguma coisa? Muito, muito. Você veja só, ela tem uma cadeia de suprimentos maravilhosamente preparada e, sobretudo, ela tem uma rede de distribuição. Aonde você for, você vai encontrar esse produto. Então, a cadeia de suprimentos dela tem um valor maravilhoso. Por quê? Porque anos de experiência fazendo com que esse produto chegue nas mãos do consumidor final. E aí uma coisa aqui que é para causar inveja em todo mundo. Vai fazer uma propaganda bonita, eficiente assim, lá na minha empresa, porque a propaganda da Coca-Cola realmente é alguma coisa para se destacar. Você veja só, essa propaganda aqui é uma propaganda que tem pelo menos 60 anos, e olha como ela é linda, como ela é atual. Então, o valor de mercado da empresa, ele vai estar representado por esses intangíveis que eu acabei de falar. O balanço especial mostra o valor da empresa segundo os critérios contábeis, o balanço de determinação mostra o valor da empresa baseado nos preços de mercado, e o valor de mercado da empresa, ele é maior. Por quê? Porque eu tenho que considerar esses intangíveis. Puxa vida, mas e como é que eu vou fazer para considerar esses intangíveis? Nada melhor do que ver um exemplo prático. Então, o fundo de comércio de uma empresa, ela é um diferencial que ela tem, é um excesso de lucro que a empresa poderia obter no futuro, visto que ela tem uma administração excelente, seus produtos são diferenciados da concorrência e ela é facilmente identificada pela marca. Então, o fundo de comércio, ele é calculado sobre a premissa do superlucro, do lucro futuro, e que ela obtém esse superlucro em função de ela ter atributos. Eu já estou te preparando para te dizer o seguinte: uma empresa que não tem atributos, não tem fundo de comércio. Chore, faça o que você quiser, mas não tem fundo de comércio. Uma empresa que dá prejuízo, tem fundo de comércio? Claro que não. Então, essa empresa, ela tem esses bens intangíveis. A empresa que tem o lucro, ela tem esses bens intangíveis. E quando eles são unidos aos bens tangíveis, no dia a dia, ela possibilita que a empresa realmente tenha um lucro no nível de mercado, numa média considerada de mercado, não apenas levando em consideração o patrimônio que ela tem. Então, se você pegar os ativos tangíveis e intangíveis, quando isso tudo estiver rolando dentro de uma excelente direção, com uma boa localização, com uma boa identificação com o cliente, isso tudo produz este fundo de comércio. Agora aqui começam a aparecer os problemas. O que acontece é o seguinte: nós temos diferenças de gestão nas empresas. Eu coloquei duas empresas aqui, a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela não tem nada imobilizado com imóveis, ela aluga tudo. E a empresa B, não, ela trabalha com imóveis próprios. Isso aqui vai fazer diferença no lucro?
muito provavelmente não vai fazer diferença no lucro, porque essa empresa aqui, ela vai ter depreciação e essa empresa aqui vai ter a despesa de aluguel. Então, esse equilíbrio aqui acaba se mantendo. Mas se você olhar o patrimônio líquido de uma e de outra, você vai ver que a empresa A tem um patrimônio líquido de 3 e a empresa B tem um patrimônio líquido de 7. Então, quando você pegar esse lucro que é igual e for comparar com esse patrimônio líquido, a empresa A vai ter um resultado aparentemente muito melhor do que a empresa B. A gente vai precisar corrigir essa anomalia. E, além do mais, tem umas empresas assim que, por critério de contabilização do lucro, ela gera um resultado absolutamente maluco. Eu estou fazendo aqui, mostrando aqui para vocês uma empresa, um exemplo. Peguei isso aqui na bolsa lá, peguei no Status Invest aqui, que é o site onde eu mais pesquiso, e veja só, ela teve um retorno sobre o patrimônio líquido de 318%. Me desculpe, meu amigo, mas isso aqui, 318%, isso aqui não existe. Esse número não é um número para ser levado a sério. Ninguém pode levar isso a sério. Isso é privilégio dessa empresa aqui? Não, não é privilégio, não. Se você fizer uma pesquisa lá no Status Invest, você vai ver que tem gente lá com 1.000 de taxa de retorno do patrimônio líquido. A média do mercado é 10, 12, e o sujeito tem 1.000. Então, olha só, você vai acreditar no resultado desse daqui? Não dá. Então, a gente vai precisar fazer uma correção nesse número. Então, eu me baseei numa tese de 2 professores da USP e criei uma tese que ela faz o seguinte: eu vou pegar a média de mercado do setor que eu estou trabalhando. Aqui o meu exemplo é sobre um hospital. Então, o ROE, o retorno sobre o patrimônio líquido de uma empresa, a média do mercado é 6,71. Quantas empresas eu usei para fazer isso? 216 empresas. Então, aqui tem setor por setor, o retorno sobre patrimônio líquido. Eu peguei o retorno do hospital que eu estou trabalhando. E aí eu fiz o seguinte também, para não trabalhar com aqueles retornos malucos ali que eu acabei de mostrar para vocês, eu criei uma taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, e que é uma taxa baseada no mercado. Então, eu peguei e fiz aqui uma amplitude de 10% e uma amplitude de 23,5%, e distribuí proporcionalmente segundo o Ibotson. O Ibotson é uma empresa que faz parte do grupo SP500, e ela publica constantemente dados para avaliações, para perícias, para você poder avaliar. Então, eu criei, você está vendo aqui, uma taxa de retorno do patrimônio líquido em função do tamanho do patrimônio líquido. Quanto menor o patrimônio líquido da empresa, maior pode ser essa amplitude. E agora vamos ver, então, a fórmula aqui que foi criada pelos professores Ivan Mota e João Hoppe, lá da Universidade de São Paulo, e que eu adaptei para essa minha tese. O que eles querem dizer? Ele quer dizer o seguinte, que o fundo de comércio, ele vai ser o seguinte, vai ser o capital da empresa, ou seja, vai ser o patrimônio líquido, e que vai ser multiplicado pela taxa de retorno da empresa menos a taxa de retorno do mercado, dividido pela taxa
de retorno do mercado. Então, aqui eu explico aqui como é que os professores aqui fizeram a dedução da fórmula. E agora eu vou aplicar essa fórmula, então, na prática, para calcular o valor do fundo de comércio. Está aqui a fórmula, né? E eu peguei e fiz o seguinte, ó, se uma empresa tem um patrimônio líquido de 100 mil, e a taxa de retorno dela, segundo a minha tabelinha, segundo essa tabelinha aqui, é de 20, é de 23,50, porque ó, aqui, ó, 100 mil, na minha tabelinha está aqui, ó, tá, né? Opa, 100 mil está aqui, que é o 10º decil, o que é um patrimônio líquido de até 250 mil reais. Então, eu peguei aqui 23 menos 13 dividido por 13, e aí esse resultado eu multipliquei pelo 100 mil, então eu obtive um valor de 89,769, ou seja, essa empresa vale 187,69, ou seja, ela vale o patrimônio líquido do balanço de determinação mais o fundo de comércio. Veja como é que fica aqui, num exemplo mais contábil e mais próximo da realidade. Eu peguei aqui os resultados de uma empresa qualquer que eu estou trabalhando e vim olhar aqui, olha o valor do patrimônio líquido dela, 1 milhão subiu para 2 e se manteve em 2, ou seja, ela tem uma média de 1,660 de patrimônio líquido. O lucro líquido do exercício dela, 145 mil, 2 milhões, 1 milhão, média é 1 milhão. Então, dá para acreditar nesses números aqui? Ó? Não tem como acreditar nesse número. Uma coisa não pode passar de 14 para 98. A média de mercado, você viu ali, é 6,71. Como é que essa empresa aqui vai ter uma taxa de retorno de 98. Isso aqui não cabe. Mas eu então vou fazer uma média para linearizar isso. Também não adiantou nada, porque ela ficou com uma média de 62%. Não existe uma empresa que tenha uma taxa de retorno de 62%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar esses valores aqui. Então, eu peguei o patrimônio líquido, porque ele é muito mais difícil de ser manipulado do que o lucro. Então, entre usar o lucro para fazer a conta e usar o patrimônio para fazer a conta, eu preferi usar o patrimônio líquido, porque ele é um número melhor. Fiz a média dos 3 anos e calculei a média aqui. Aí eu peguei esse valor aqui e eu corrigi eles a preços de uma determinada data. Então, nesse caso aqui, eu corrigi eles para 31 de dezembro de 2020, que é esse valor aqui, ó. Então, de 1.659 subiu, 1.659 subiu para 1.762 corrigido. Aí eu peguei a média do mercado, e eu peguei pelo tamanho do patrimônio líquido, aqui, ó, eu fui lá na tabelinha e procurei qual que é a taxa de retorno do patrimônio líquido dela, ó. Como ela tem 1.700, ela está aqui, ó, no 6º decil. Então, aí eu fiz a continha aqui, ó, eu fiz essa continha aqui, ou seja, 17,50 menos 6,71 dividido por 6,71, isso eu multipliquei por 1.700. Então, acabou que eu obtive um fundo de comércio de 2.834. Como é que ficou o valor do hospital? Olha, no balanço de determinação, o hospital valia 1.763. No valor de mercado, ele passou a valer 4.598. E no balanço especial, ele valia 1 milhão. Então, eu somei os intangíveis,
somei mais o ajuste e somei o valor do balanço, e por tudo isso aqui eu vi que a empresa vale 4.598. Então, meus amigos, nessa aula é isso. Na outra aula eu vou fazer um outro exemplo de um fundo de comércio um pouquinho mais simples. Vamos trabalhar com o pé mais no chão, vamos calcular o fundo de comércio de um estacionamento. Um abraço para todos, até a próxima aula. Não deixe de ver as aulas anteriores. Adeus.